É que muitos ainda não conhecem quem Deus é. Esse é o grande fato, né? Muitas pessoas estão nas igrejas, muitas pessoas ainda estão ali caminhando, mas de fato elas ainda não sabem quem Deus é. A pessoa de Deus, o caráter de Deus, as características, personalidades, atributos, elas não conhecem isso. E a gente vai observar que, olhando para Moisés, é isso mesmo, ele não sabe quem Deus é. Ele não sabe com quem ele está lidando, tratando, quem é esse ser com quem ele está ali. Parece que dá uma amnésia nele, se é que ele, né, tem essa amnésia, porque talvez essa distância também relacionada com o povo hebreu faz com que ele também se esqueça quem Deus é. Porque a gente não pode esquecer que ele está 40 anos distante, Exatamente. né, do meio do povo hebreu, do convívio do povo hebreu. E se a gente observar, pode acontecer, se você se distancia muito desse ambiente, se você se distancia de um ambiente sobrenatural, porque querendo ou não, os hebreus estão lá no Egito, mas Deus vai nos libertar, há uma promessa, né? Não, mas Deus falou que vai libertar a gente, tem uma promessa, nosso pai Abraão. Então, com certeza, esse distanciamento faz com que ele também se esqueça com quem ele está lidando e com aquilo que Deus pode fazer, né? Com aquilo que Deus pode realizar. Olá, meus amigos! Mais um podcast bíblico começando. Que honra e que alegria ter cada um de vocês acompanhando aqui mais um capítulo da Bíblia. A nossa missão é juntos nós estudarmos a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. Já finalizamos vários livros e agora nossa missão está no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada. E como Deus tem falado aos nossos corações. E tenho certeza que hoje ele também vai ministrar grandes coisas. Então, separa a sua Bíblia e separa também aquele caderno para você anotar tudo o que Deus for falando com você. Porque o Espírito Santo, ele trabalha de forma individual e é maravilhoso, ele sabe fazer a obra. E é claro que eu não estou sozinha, além de você de casa, que sempre nos acompanha, é uma honra ter vocês. Aqui nos estúdios, eu também estou muito bem acompanhada. Começo dando as boas-vindas e querendo ouvir as expectativas desse pastor para o programa de hoje. Pastor Dalton, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos que estão acompanhando conosco neste momento. E realmente eu creio que vai ser mais uma oportunidade para a gente poder explorar tudo aquilo que as Sagradas Escrituras ela nos apresenta, né? E hoje eu creio que vai ser um episódio que vai direcionar muitas pessoas, principalmente sentido ministerial, sentido de chamado, porque muitas pessoas vivem assim às vezes, né, receosas. Será que Deus está comigo? Será que Deus não está? Exato. E eu creio que é uma forma de você entender realmente aonde Deus ele quer direcionar você e aonde você pode chegar quando Deus está com você, né? Contigo. É verdade, a gente vai ver que a presença do Senhor faz toda a diferença na missão e a gente precisa confiar no cuidado e provisão do Senhor, que Ele vai dar a missão, mas também dar as condições dessa missão para ela ser concluída com sucesso. Para você já preparar a sua Bíblia, vamos estudar Êxodo, capítulo 4. Deus chamando Moisés, aliás, desde o capítulo anterior já está chamando, e agora a gente ainda vê Moisés relutando de certa forma, mas calma que a gente vai estudar daqui a pouco. Também quero dar as boas-vindas ao pastor Miguel, que veio trazer muita luz para o podcast bíblico de hoje. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Graças a Deus, muita luz para a sua vida. Eu tenho certeza que esse podcast, Êxodo 4, a palavra de Deus ela vai falar muito ao seu coração. Como muito salientou aqui o pastor Dalton, né? Pastor, eu tenho dúvidas sobre o meu chamado, para onde Deus quer me enviar, qual é a minha chamada, qual é a minha vocação, o que eu devo fazer. Muitos jovens, né, dona Júlia, convivem com essa incerteza dentro de si, mas eu tenho certeza que a luz de Deus vai brilhar no seu caminho, você vai ter uma direção no que você vai fazer em nome de Jesus. Exatamente. Vamos ver hoje sobre não confiar na nossa capacidade, mas na capacidade de Deus através das nossas vidas. Então vamos já preparar a Bíblia Sagrada e preparar nosso coração para poder participar e receber tanto desse estudo maravilhoso. Pastor Miguel, vou pedir a bênção do Senhor para conduzir aquela oração inicial e que você de casa também participe e convide o Espírito Santo para estar do seu lado, te dando a interpretação das Escrituras. Por favor, pastor. Amém. Se você pode, feche seus olhos agora. Pai, nós entramos agora em uma oração para apresentar ao Senhor os nossos corações. O Espírito Santo é a inspiração do autor do livro de Êxodo. E eu tenho certeza que as palavras que o Senhor colocou no coração do Moisés para escrever esse livro
também são as palavras, meu Pai, que agora reveladas, trazendo a revelação para o nosso coração. Não nos deixe, meu Deus, que seja algo frio, seja algo, meu Deus, somente a letra. Nós queremos, meu Deus, saber o que está por trás da letra. Queremos conhecer, meu Deus, a revelação que o Senhor tem para nós no dia de hoje, através desse Êxodo 4. Nos dirige, nos direcione e que o Senhor, acima de tudo, nos traga luz. Porque aonde há a luz do conhecimento, as trevas da ignorância e da incerteza não podem permanecer. É o que nós te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Obrigada, pastor Miguel. Amém. E agora podemos começar, já vou abrir aqui as anotações e vamos começar do início, versículo 1. A gente vai ver desde o versículo 1 até o 17, vamos ver Deus chamando Moisés, continuando esse chamado, está ali convocando ele para essa missão e também os poderes que Deus concede a Moisés para que tanto o faraó quanto as pessoas creiam de que realmente foi Deus que o enviou. E no versículo 1 vai dizer... Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então a gente já vê no versículo 1 essa continuidade que se estende desde o capítulo anterior, de Moisés se enxergando como incapaz, de Moisés confiando mais na sua capacidade do que naquele que havia o enviado. E será que esse medo que Moisés estava sentindo, muitas vezes o medo da rejeição, que é o que ele cita aqui, será que isso tem uma raiz de incredulidade? Será que isso é uma raiz também de egoísmo? O que o senhor me diz, pastor Dalton? Na verdade, eu creio que é por conta da experiência que ele teve logo no início, quando ele estava lá no Egito, naquele momento que ele estava ainda no Egito, que ele tenta de alguma forma intervir numa situação de injustiça, quando ele descobre que é o povo dele, que ali está sofrendo, e ele acaba matando o egípcio. E aí, na hora que ele vai tentar tratar com aquela situação, que eu creio que já foi, como foi tratado, como foi tratar aquela situação de uma briga, de uma contenda entre o próprio povo, e ali as pessoas falam: e agora? Você vai nos matar como matou aquele egípcio? E a partir dali é onde ele acaba fugindo. Então, eu percebo que a partir desse momento é onde se instala essa rejeição dentro dele, onde começa isso dentro dele a se instalar. E aí ele começa a hesitar na hora que Deus está chamando ele, justamente por isso, porque eu já fui uma vez rejeitado lá atrás. Então, quer dizer, se eu voltar lá, eles vão me rejeitar novamente. Então, ele tinha realmente essa preocupação por uma experiência negativa que ele teve lá atrás de achar que as pessoas iriam novamente estar rejeitando a ele. Então, por isso que ele, neste momento, assim, começa a ficar exitoso em relação àquilo que Deus está chamando a ele para fazer. Mas depois de tanta insistência da parte de Deus, como nós vimos no capítulo anterior, e Deus continua insistindo com Moisés... Pastor Miguel, será que Moisés está chegando num nível que ele não duvida só de si mesmo, mas que está duvidando do poder de Deus através dele? Ele confiava, ele vem de uma família muito poderosa. O Moisés, ele vem de uma família poderosíssima, filho da filha de Faraó. Eu acho assim, olhando para o versículo 1, um vitimismo muito grande. Mas os israelitas não vão acreditar em mim. Não vão dar atenção ao que eu falar e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Tudo está falando sobre ele, não sobre o poder de Deus. Do que ele pode ser, da imponência que a palavra dele vai surtir ou não vai surtir. Ele está acostumado, Eu vejo isso aqui como uma inferioridade. Inferior ao Moisés, que era filho da filha de Faraó. Sim. Porque enquanto ele estava no palácio, o que ele falava para qualquer escravo era lei. Se ele falar para o escravo, vai, o escravo ia. Aqui Deus está pedindo: liberta o meu povo, só que agora ele não tem mais a voz ativa. Ele não era o Moisés que tinha poder para falar e a palavra ia surtir efeito. E ele se vê inferior. E talvez você olhe para si e diga: pastor, o que eu falar não vai surtir efeito. Quem eu sou, de onde eu venho, a minha escola, a minha família, a força que eu tenho, ela não é expressiva. Só que o Moisés não sabia que Deus não contava com a força da expressão da voz dele, a imponência de quem ele era. Tanto que ele ficou lá no deserto com Jetro, lá sendo pastor 40 anos. Ele precisava tirar da cabeça dele que não era mais sobre ele, era sobre Deus. Para fazer a obra de Deus não é sobre mim, o que eu tenho, as experiências que eu tenho, é sobre Deus.
E o Moisés estava vivendo uma inferioridade, como o pastor Dalto falou, passado lá com o egípcio. Ele está trazendo todo o carrego que ele passou lá no Egito, só que não é nada sobre mim, sobre ele, é tudo sobre Deus. Exato. Moisés precisava entender isso. Vem dele, é para ele, para a glória do nome dele. E Deus vai usar pessoas que estão disponíveis. Qual seria a sua reação se fosse Deus? E, aliás, Deus nos chama também para missão, para vivermos o propósito dele aqui nessa terra. Mas qual seria a nossa reação se Deus nos chamasse para uma missão aparentemente impossível? Não é verdade? Talvez a gente também hesitaria, mas o convite que Deus está fazendo hoje é para você ousar, que apesar das suas limitações, você se deixe ser usado por Deus, moldado pelo Espírito Santo. E a gente vai ver aqui que Deus vai dar vários sinais de confirmação, o sinal do cajado, da mão leprosa. Mas para a gente continuar nesse assunto da hesitação de Moisés, vamos dar um salto para o versículo 10, que vai dizer assim: Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começastes a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. É engraçada essa reação de Moisés. E aí o Senhor, no versículo 11, porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou que faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Em outras palavras, na linguagem de hoje, bem hoje mesmo, e eu não sei, Moisés. Não fui eu que te criei, eu não conheço as suas limitações, eu não conheço as suas falhas, mas eu quero me aperfeiçoar na sua fraqueza. Pastor Dalton, infelizmente muitas pessoas têm usado como desculpa as suas falhas ou até mesmo o seu passado, como o senhor trouxe aqui o exemplo de Moisés mesmo, mas as nossas limitações não podem ser usadas como desculpa, porque Deus se aperfeiçoa é na fraqueza. É porque, só está comentando uma coisa, e aí entra o que o pastor comentou, é que muitos ainda não conhecem quem Deus é. Esse é o grande fato, né? Muitas pessoas estão nas igrejas, muitas pessoas ainda estão ali caminhando, mas de fato elas ainda não sabem quem Deus é. A pessoa de Deus, o caráter de Deus, as características, personalidades, atributos, elas não conhecem isso. E a gente vai observar que, olhando para Moisés, é isso mesmo, ele não sabe quem Deus é. Ele não sabe com quem ele está lidando, tratando, quem é esse ser com quem ele está ali. Parece que dá uma amnésia nele, se é que ele, né, tem essa amnésia, porque talvez essa distância também relacionada com o povo hebreu faz com que ele também se esqueça quem Deus é. Porque a gente não pode esquecer que ele está 40 anos distante, né, do meio do povo hebreu, do convívio do povo hebreu. E se a gente observar, pode acontecer, se você se distancia muito desse ambiente, se você se distancia de um ambiente sobrenatural, porque querendo ou não, os hebreus estão lá no Egito, mas Deus vai nos libertar, há uma promessa, né? Não, mas Deus falou que vai libertar a gente, tem uma promessa ao nosso pai Abraão. Então, com certeza, esse distanciamento faz com que ele também se esqueça com quem ele está lidando e com aquilo que Deus pode fazer, né? Com aquilo que Deus pode realizar. Então, a gente observa que ele não sabe quem Deus é. E é isso que eu falo para as pessoas. Eu pregando, eu falo, irmãos, a grande questão é essa. A gente às vezes não conhece ainda de fato quem Deus é, o que é que ele pode fazer. E uma das coisas que a gente mais observa, como o próprio apóstolo Paulo destaca, é essa graça, né? Porque quando Paulo lá aos Coríntios vai declarar, ele fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Porque no fim tem que ser o seguinte, as pessoas têm que olhar e dizer o seguinte para nós: só pode ser Deus, não tem outra explicação. Não tem outra explicação, só pode ser Deus. Assim fica bom. É assim que tem que ser. A glória é ainda maior, pastor Dalton, porque Deus deu pra gente, como o pastor Michael diz, aplicativos, né? Sim, nos deu dons, deu talentos. Nós temos os pontos fortes que também tem que ser para a glória de Deus. Mas quando Deus nos usa na nossa fraqueza, é o que o senhor falou, só pode ser Deus. É isso aí. A gente tem essa humildade de olhar, porque se é o meu ponto forte, eu corro o risco de achar que a glória é minha. Exato. Foi na minha capacidade, mas se é na minha fraqueza, a glória de Deus é infinitamente maior. E o que Deus quer, Ele espera de nós, é obediência. Sim. Eu gosto muito do exemplo de Noé, porque a gente pode ver, talvez ele não fosse um bom construtor, mas ele era bom em obedecer. E ali o Espírito Santo foi dirigindo e ele conseguiu completar a obra com o auxílio do Senhor. Então assim sou eu, assim é você. Nós só vamos conseguir com o auxílio do Senhor. Então a obediência, ela é muito importante. No versículo
Aí no versículo 13, Moisés continua. A gente chega a ler o texto e dá um pouquinho assim, poxa, Moisés, meu Deus, vai! Bora logo. Deus já falou, anda logo! A gente julga Moisés, mas olha, muitas vezes a gente age assim, né? Vamos aprender com a palavra. Versículo 13, aí Moisés pediu, não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Meu Deus. Então, aí versículo 14, então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse, pô, Deus ainda demorou, né? A gente já estava irritado logo no começo. Deus é paciente. Deus é paciente. Deus é paciente e insistente, glória a Deus, né? Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse, por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar e, além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Mas o que me chama a atenção é, então o Senhor ficou irritado com Moisés. Uma das pregações do pastor Wallace, meu esposo, uma vez, ele estava falando sobre complexo de inferioridade e estava usando esse texto como base. E quando falou que Deus se irritou, isso mostra que todas as vezes que nós nos diminuímos, nos achamos pequenos, inferiores à missão, incapazes de fazer a missão, e a gente fica constantemente hesitando, isso vai acender a ira de Deus. Porque, pastor Miguel, nós podemos ver, na Bíblia falar isso, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Moisés não está só se diminuindo, está diminuindo a capacidade de Deus através dele. Então, Deus se irrita. Se a gente fica se diminuindo, a gente vai acender a ira de Deus. Não, como o pastor Dalto disse, isso é um reflexo de quão perto ou de quão longe você está de Deus. Se você está mais perto de Deus, você não vai ter dúvida de quem Deus é. Lá no Egito, Moisés ele não teve a mesma experiência que os irmãos dele tiveram enquanto tiveram na vida de escravo, porque ele não foi escravo. A mente do Moisés, lá no Egito, era dos deuses da mãe dele, adotiva, né? A filha do faraó. As experiências dos deuses dele era essa. O Jetro não servia a Deus, ele era sacerdote Midian. Então, assim, o Moisés não tinha essa conexão, como o pastor Dalto falou, de quem era Deus. No versículo 10, ele parece um adolescente de 15 anos que não quer entregar o trabalho. Aqui, ó. Mas ele falou, o Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Eu lembro quando eu ia entregar o trabalho, ficava um burburinho. Quem vai falar? Quem vai falar? Quem vai entregar? Todo mundo apresenta. Quem vai apresentar? E tinha professor que falava, todo mundo tem que falar. Tinha aquele que era mais chatão. Quem vai falar? O Moisés parece um adolescente de 15 anos. O Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora, depois que começaste a falar comigo, quando começou a falar do que o Senhor está tratando. Ele parece tá trazendo com ele a falta de poder, porque ele não tem poder. O jovem, o adulto, o idoso, não importa quem for, não tem poder. Quanto mais a pessoa é usada por Deus, não significa que ela tem mais poder, ou mais liberdade, mais condição. É que ela é mais dependente de Deus. Deus está chamando Moisés para ser dependente, não para ser forte. Forte ele não era. Deus sabia que ele não sabia falar. Como a senhora falou, foi Deus que criou a boca dele. Foi Deus que sabe a alma dele, onde ele está no ventre lá da Joquebede. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem... muitos de nós, pastores, é uma coisa no altar diz... Aquela agitação, aquele... Mas sai do altar, camarada fica franzino, é tímido, fala nada, no altar parece um leão. Porque é Deus, é só Deus para usar. E quando a palavra fala que os tímidos não herdarão, eu vejo a timidez não no sentido de da pessoa ser mais calada, tem uma introversão. A pessoa ser mais na dela, um pouquinho mais introvertida, e tem aqueles que são extrovertidos por natureza. Sim. E os dois agradam a Deus. Quando fala da timidez, é quando você deixa isso dominar, isso te travar no seu chamado, no seu propósito. Então você pode ser uma pessoa mais caladinha, mas quando Deus te usa, na verdade, tem uma explosão, a pessoa fica irreconhecível. E como nós falamos, a glória de Deus é ainda maior. E voltando agora, mas não vou ler o texto propriamente dito, mas do versículo 2 ao 5 vai falar do sinal do cajado. E me chama a atenção, pastor Dalton, que Deus está usando o que Moisés tem nas mãos. E para essa pessoa que está nos assistindo, Deus quer usar as coisas mais simples. Pode ser o cajado como Moisés, pode ser a funda como era para Davi, e tantos outros. Porque Deus vai santificar coisas ordinárias na nossa vida, mas vai ser para um propósito extraordinário. É interessante porque
Eu até estava ministrando sobre o curso Fé na Igreja, o missionário, na primeira lição, ele fala sobre a simplicidade. Né? Ele já destaca logo isso, porque a pessoa fala assim, mas como assim? É só determinar, você dá uma ordem, dá um comando e pronto. É assim mesmo, é desse jeito mesmo. Então é simples, porque realmente no fim a glória tem que ser de Deus. Esse vai ser sempre o nosso alvo, o nosso foco, a glória é de Deus. Então realmente o Senhor ele se utiliza de coisas do comum, do ordinário, do dia a dia, e a gente foca muito nisso, né? A gente acha que para que o sobrenatural possa se manifestar, nós temos que fazer algo assim muito extraordinário, que o céu venha olhar, se admirar e falar, é esse aí. E não é assim que as coisas funcionam. Porque se for assim, a gente está roubando, vamos voltar de novo, roubando a glória de Deus. Então, realmente, Deus ele vai te usar de coisas ordinárias e comuns para que o extraordinário possa surgir. Davi usou uma funda, coisa que ele estava habituado, né, a usar. Eu acho muito interessante o caso lá da viúva de Sarepta. O que você tem lá? Ela tem só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, prepara lá o bolo, traz para mim o resto, fica tranquilo que Deus vai prover a sua vida. Então Deus ele acaba se utilizando. E normalmente quando eu falo sobre isso, eu sempre destaco para as pessoas. Às vezes é uma senhora que quer prosperar e ela fala, mas como é que eu vou prosperar? A senhora faz um bolo gostoso, um bom bolo. É a partir disso aí que Deus pode fazer você prosperar. É o que você tem nas tuas mãos. É a partir disso. De azeite. É a botija de azeite que eu tenho em casa. Para ela era comum, né? Era comum. E aí, né? E às vezes a pessoa até fala, nossa, que bolo gostoso, por que você não vende isso? E a pessoa fica, mas será? E a partir disso aí que Deus ele pode utilizar, né, e fazer algo extraordinário. Então, realmente, Deus, é muito interessante essa questão. O que você tem aí? Pega a tua vara. E a partir disso aí, Deus poder fazer o que ele quer fazer nas nossas vidas. Para mostrar no fim que a glória é dele. E é como eu falei, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Deus usa pessoas comuns para propósitos extraordinários. E o que Deus quer ver no seu coração é disponibilidade. Se você se colocar aos pés do Senhor, disponível para o Senhor, você vai ver Ele trabalhando na sua vida. Para a gente poder já se encaminhar para o final desse capítulo, do versículo 18 até o 31, a gente vai ver Moisés voltando para o Egito. Ele vai pedir permissão a Jetro, seu sogro, não vai mencionar ali a real missão, mas Jetro ali o abençoa. Deus vai falar com Moisés no meio do caminho, e aí é interessante porque ele vai chamar a atenção de Moisés porque o filho não estava circuncidado. E nós sabemos, né? Hoje a circuncisão ocorre no coração, mas naquela época havia de ser feita a circuncisão no órgão masculino. E aí Deus chama a atenção de Moisés porque o filho dele não estava debaixo da aliança. E como é que ele, Moisés, iria representar a aliança frente ao faraó, se o próprio filho dele não estava? É um ponto que Deus chama a atenção aqui e nos leva a refletir de que a obediência precisa ser completa, envolve toda a nossa casa. Pastor Miguel, Deus nos chama para a missão, Deus nos capacita para isso, mas Ele pede santidade, fidelidade, obediência por completo. Por completo, não pode ser só em uma parte, né? A gente não pode seguir só o que agrada. A circuncisão dói, né? O chamado, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Exercer lá, você vê seu pastor pregando domingo no altar, você vê o pastor Mike pregando no altar, o pastor Jaime, o missionário. Você olha assim, você fala, rapaz, que maravilhoso. Você vê uma igreja lotada, você olha, capaz, que maravilhoso. Só que tem um sangue para ser derramado. Alguém vai ter que pagar um preço. O preço maior a ser pago para você que quer exercer seu chamado é viver em santidade. E para o jovem, né? Esse podcast é para jovem, tenha certeza. É uma luta. É uma luta você ir na contramão. Mas para cumprir os chamados, tenha certeza, vai valer a pena. Não importa o quanto você se desgaste, quanto você se gaste e se deixe gastar. Vai valer a pena. Exatamente. Deus, Ele quer usar a sua vida, mas precisamos estar separados para Deus. Se santificar significa isso, se tornar separado para o Senhor. Então a gente vê, né, algumas áreas, de repente o Espírito já está falando ao seu coração, certas áreas da sua vida que Deus quer santificar, mas muitas vezes você está negligenciando. Então, se atente à voz do Espírito, não apague o Espírito, né? Ouça com atenção aquilo que Ele está ministrando ao seu coração no dia de hoje. Depois, no final, vamos ver que Deus vai enviar Arão
Ou seja, Deus não faz nada com confusão. Ele comunicou a Moisés e comunicou a Arão também sobre a missão. E no final, quando eles vão falar ao povo, o povo crê e adora ao Senhor. A libertação chegou. Assim a gente vai finalizando esse capítulo, mas, como sempre, com chave de ouro, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre Êxodo capítulo 4, ele nos diz assim: Moisés encontrou seu irmão Arão no regresso ao Egito e contou-lhe que Deus o chamara, por intermédio dele, operara milagres. Em seguida, os anciãos de Israel ouviram que o Senhor libertaria o seu povo do Egito e viram seus sinais para que crescem que ele falara e enviara Moisés. Antes que Moisés e Arão falassem a Faraó, era necessário que o próprio povo de Israel temesse o Senhor e cresce que o Deus de seus pais estava respondendo ao seu clamor. A fé brotou no coração dos israelitas, que creram e inclinaram-se ao Altíssimo e o adoraram. Da mesma forma, sem fé em Deus e no que Ele pode fazer, não podemos agradar-lhe, nem viver os seus milagres. Por isso, não permita que o inimigo traga incredulidade ao seu coração. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Miguel. Muito obrigada por tudo que o senhor acrescentou no programa de hoje e que Deus continue te usando. E passa, por favor, pastor, pra gente os horários do senhor para este domingo e fique à vontade também para falar das mídias sociais. Graças a Deus, domingo agora vai ser iluminado, hein? Domingo agora, tanto às 8 da manhã, também às 19 horas, no Alerta da Salvação. Eu tenho certeza que algo de Deus você vai aprender nesse domingo. Minhas mídias sociais, você pode achar lá no Instagram, pr.miguelangelo, e o arroba da IGD Rocinha é arroba IGD Rocinha Oficial. Você vai encontrar a turma abençoada e feliz da IGD Rocinha. Muita luz. Perfeito, pastor, obrigada. E pastor Dalton, muito obrigada pela sua participação. Podcast bíblico sempre de portas abertas para o senhor e para sua esposa também, tá bom? E pastor, fala pra gente o endereço do senhor, as mídias sociais, fique à vontade. Obrigado, Júlia, obrigado a todos que estiveram participando conosco. E eu creio que, embora é pouco tempo, passa muito rápido, né? Meu Deus do céu, muito rápido. Mas o Senhor falou ao seu coração, direcionando você, assumindo o seu chamado, o seu propósito, sabendo que Deus está contigo. Eu me encontro aqui na rua de Werneck, número 1313, aqui na Cidade de Deus, é o lugar mais conhecido no mundo, não tem como ninguém no mundo não conhecer a Cidade de Deus, e neste domingo vai ser um domingo maravilhoso, é o Domingo na Graça, é um domingo que nós nos preenchemos do Espírito Santo. Às 8 da manhã, às 18 horas, eu te aguardo neste domingo. E para você me encontrar nas redes sociais, é o arroba Dalton César Filho, arroba Dalton César Filho, e assim você pode me encontrar tanto no YouTube, Facebook, Instagram, e ali você pode estar nos seguindo, tá bom? Então, muito obrigado, Júlia, eu creio que vai ser aí algo de grande valia para nós. Glória a Deus, obrigada pela participação dos pastores e de você aí de casa também. Já te passo o dever para você fazer aquela leitura prévia de Êxodo capítulo 5. E a gente vai ver depois que o povo que estava tão crente começou a duvidar, porque a carga aumentou. E isso é uma estratégia do inimigo, então não deixe isso dominar o seu coração e volte amanhã para mais podcast bíblico. Vamos mergulhar em mais conhecimento de Deus e do seu caráter, né? Vamos ter intimidade com o Pai. Meus amigos, fica aqui um grande abraço a cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Até mais. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal no Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!